Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos falar sobre aprendizagem baseada em projetos. Para isso, temos aqui no estúdio 2 educadores do ensino público de Santos. José Simões, professor de Ciências na Rede Municipal de Santos e também de Jogos de Estratégia no Parquinho Tecnológico de Santos. Ele possui ampla experiência em pedagogias ativas e aprendizagem baseada em projetos. Temos conosco também Silvana de Paula, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Santos. Ela é formada em Letras com mestrado em Língua e Literatura. Utiliza metodologias ativas para desenvolver competências do século XXI. Além deles, contamos com a participação da professora Cristiane Domingues, chefe do Núcleo Tecnológico Educacional, o Senutec, e integrante da comissão do Prêmio Educador Santista. Cristiane conversou conosco e compartilharemos algumas partes dessa conversa ao longo do nosso programa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada. Sejam bem-vindos. Vamos abrir o nosso programa com uma reflexão proposta por Cristiane. Vamos ouvi-la? A pedagogia ativa, ela transforma o processo de ensino-aprendizagem ao colocar o aluno no centro, né? Promovendo um ambiente de aprendizagem dinâmico, interativo, personalizado. E dessa forma, a gente tem um impacto positivo, né, no processo de ensino-aprendizagem e pode ser complementada com outras práticas, com outras situações, porque a pedagogia ativa, ela tem alguns métodos, né, que são mais usados por meio da aprendizagem, da pedagogia ativa, que são as aprendizagens baseadas em projetos, né, que a gente fala o PBL, a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida, né, debates e discussões. Então, a pedagogia ativa, como o nome já diz, né, o aluno é ativo, o professor ele é mediador, então ele permite que esse processo aconteça de forma interativa e personalizada. Vamos começar o nosso debate por você, Silvana. Eu queria entender como é que você percebe esses impactos que a Cristiane ela nos aponta, pensando em como a aprendizagem baseada em projetos ela contribui para o desenvolvimento das competências do século XXI. Bom, começa no sentido de que o aluno se sente mais protagonista. Ele se sente mais valorizado no seu saber, nas suas habilidades, nas suas aptidões, nos seus talentos. E ele se sente coparticipativo. Ele percebe que a sua participação, seja a habilidade que for, naquele que ele tem de melhor para oferecer, ela é valorizada. O aluno entra como centro da aprendizagem. Tanto que na aprendizagem baseada em projetos, a gente já vai estabelecendo, desenhando uma lista, um elenco de ações em que muitas vezes essas ações são propostas pelo próprio aluno. Porque ele tem uma visão de que se pretende chegar a um objetivo e muitas vezes a partir desse seu olhar, considerando, né, que a gente leva sempre em consideração a vivência, o contexto, a realidade em que vive o aluno, e muitas vezes ele tem um olhar muito mais consciente do que o próprio professor. Ou seja, ele conhece mais a realidade em que ele vive, o contexto em que ele vive. E muitas vezes é o próprio aluno, nesse seu protagonismo que é mais valorizado, que é mais colocado em evidência, que vai apontando os percursos a serem seguidos para que se chegue a um objetivo, né, e levantando estratégias, apontando estratégias. Então, é nesse sentido mesmo que o professor ele deixa de ser apenas um depositário, um transmissor, né, de conhecimentos, e ele passa também a aprender com o aluno. É um processo coletivo, né, entre professores e alunos. Não são só os alunos que aprendem, é uma troca de aprendizagem, é uma troca de experiências e muito enriquecedora. Excelente. É isso.
José, em 2022 você ficou em segundo lugar no Prêmio Educador Santista com o projeto Construção de Jogos, uma jogada mil possibilidades de aprendizagem. Em 2023 você ficou entre os 15 primeiros colocados com Maré Criativa, difundindo a cultura oceânica por meio de jogos. E em 2024 você foi o grande vencedor do Prêmio Educador Santista com o projeto Praia Limpa, Futuro Sustentável. Como é que você estruturou as fases desses projetos educacionais para maximizar a aprendizagem e o engajamento aí dos seus estudantes? Bom, todos os projetos que você citou, em que eu participei do Prêmio Educador Santista, são projetos que têm como base a metodologia da aprendizagem baseada em projetos. O que eu trago com esses projetos? Eu coloco o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, são projetos que não estão construídos de imediato quando eu faço a proposta para os meus discentes. São projetos que, ao longo de sua realização, os alunos vão trazendo informações, vivências, experiências, e aí o projeto ele vai sendo construído. O mais importante, trazer o aluno para o centro do processo de aprendizagem. Ele tem que ser pertencente de cada etapa desse projeto. Seja quando ele faz uma atividade de pesquisa, seja quando ele propõe uma solução no Praia Limpa Futuro Sustentável, nós criamos, com o uso de material reutilizável, plástico, nós criamos um pegador de lixo que poderia ser utilizado ali no ecossistema de praia para minimizar a ação do homem. Então, o aluno ele tem que perceber que as ações que ele realiza na sala de aula são importantes para a sociedade em que ele vive. Quais são as características das metodologias ativas na educação, Silvana, e como a participação das famílias ela pode contribuir com esse processo? As metodologias ativas, como o próprio nome diz, elas buscam a ação, a participação ativa do aluno, em que o aluno está ali para aprender com a própria experiência, com a própria vivência. Você perguntou da família, no caso eu trabalho muito com leitura, e há muitas ações ali em que o aluno lê para a própria família. O ano passado eu tive vários casos de alunos que liam para os irmãos, liam para os irmãozinhos, né? Começaram assim, no processo de leitura na biblioteca, com aquela timidez, e assim a gente buscando estratégias, né, para que esse aluno vencesse essa timidez, porque a gente começa com rodas de leitura, e aí os próprios alunos, eu achei maravilhoso que eu perguntei, de que forma você acha, né, que você poderia começar procurar um caminho, né, uma ação que pudesse vencer a sua timidez. E teve uma aluna, professora, eu posso pegar livro infantil para ler para o meu irmãozinho? Acho que aí, professora, pode ser que eu né, com o tempo, possa ter menos dificuldade para compartilhar as minhas leituras. E dito e feito, a aluna fez isso, começou a ler, aí depois teve outras alunas, eu posso fazer também, professora, eu posso fazer, e elas, né, fizeram um vídeo delas lendo para os irmãozinhos e foi maravilhoso de se ver. E aí depois essas mesmas alunas vieram com a proposta de ler para os pequenininhos de outras turmas, porque elas perceberam que essa talvez seja uma forma, né, delas vencerem essa timidez, terem o seu protagonismo, né? Então eu acho que já é um caminho. Funcionou como um grande estímulo. Grande estímulo, exatamente. E uma metodologia de uma forma realmente bem ativa. Sim. Né? E colocando sempre o aluno como protagonista ali das ações. E agora vamos falar sobre o uso das tecnologias em sala de aula, um assunto muito em alta. Nós conversamos sobre isso com Cristiane, afinal ela é chefe do Núcleo Tecnológico Educacional aqui de Santos, o Senutec. Vamos ouvir o que ela nos disse? Porque eu acredito que a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. E dessa forma ela vem facilitar e colaborar, né, com o processo de criação, com o processo de pesquisa, com a apresentação e criação dos projetos. Então, a integração das tecnologias digitais no processo de PBL, ela só transforma, né, porque ela torna o processo mais interativo, mais colaborativo, mais leve, mais eficaz. Então, assim, quando a gente opta por essas ferramentas, a gente usa, né, a gente busca uma estratégia
para que o aluno, né, ele tenha a possibilidade de vivenciar essas experiências num ambiente de aprendizagem mais dinâmico, mais atual, para que ele possa executar os seus projetos. Acho que é um caminho sem volta. Então, eu acredito que se a gente pensa em alunos críticos, em alunos comunicativos, a gente não pode perder de vista aí o uso das tecnologias digitais como recurso. José, agora nesse contexto, na sua experiência como professor de ciências, quais são os obstáculos na integração entre tecnologia e educação? E quais são os desafios e como superá-los? Então, os alunos, eles precisam ter ali um conhecimento técnico do uso das tecnologias e um conhecimento voltado, mediado pelo professor, na verdade, para a aprendizagem de fato. As tecnologias, elas têm que ser observadas, vistas, enxergadas, tanto pelo docente que aplica em sala de aula, quanto para o aluno como algo de fato propositivo. Eles têm que utilizar as tecnologias para construir algo, seja para uma atividade de pesquisa, seja para a montagem de uma apresentação que será compartilhada ali com o seu grupo, ou com a sala, ou com alunos ali da escola. As tecnologias, elas devem ser utilizadas como uma fonte de informação, mas uma fonte de informação que possa ser utilizada da melhor forma possível. Porque, assim, utilizar as metodologias ativas em sala de aula, de fato, é um desafio para os professores. O professor, ele sai da sua zona de conforto, que é o domínio do seu conteúdo, para uma aula expositiva, e ele vai para um campo em que o aluno pode buscar informações que, às vezes, não são informações que o professor utilizaria de imediato naquela aula que ele prepara. Mas posso dizer que o uso das tecnologias para uma atividade de pesquisa, para a construção de um material, para a edição de uma apresentação, de uma matéria, de uma reportagem que os alunos venham a fazer, dependendo da proposta que o professor realiza, de fato é algo riquíssimo. E que as metodologias ativas, elas utilizam essa tecnologia como um meio, uma forma de deixar esse processo de aprendizagem mais rico, e não como um fim, como a Cristiane disse. Silvana, e agora eu faço a mesma pergunta para você a partir do campo da linguagem. Quais são os obstáculos e benefícios aí na integração entre tecnologia e educação? O obstáculo é no sentido assim de que o aluno entenda a tecnologia como um recurso, como uma ferramenta, e não, como o José disse, um fim em si mesmo. Então, o aluno tem que entender aquilo como um elemento, um recurso que vai servir para enriquecer, que vem a acrescentar e que gere aprendizagem. A tecnologia, por si só, ela acaba ficando sem sentido. Então, aquilo tem que ser significativo, tem que ter sentido. É importante, sim, inserir a tecnologia, mesmo porque hoje não tem, é um caminho sem volta. Nós temos essa responsabilidade como professores e nós temos que fazer com que o aluno tenha essa consciência. E, nesse sentido, nós podemos, por exemplo, no meu caso, de atividades, de ações que possam incentivar a leitura, usar a tecnologia para que os próprios alunos criem, por meio dos jogos digitais, criem quiz, por exemplo, né? De forma que outros colegas possam responder a esse quiz relacionado a uma determinada leitura. Eles podem fazer, por exemplo, uma pesquisa via tecnologias digitais para fazer um levantamento dos gêneros preferidos pelos colegas. E, antigamente era o professor que faria isso. Hoje nós podemos delegar essa ação aos próprios alunos, em que eles fazem essa pesquisa, esse levantamento dos gêneros preferidos pelos colegas e podem depois criar jogos, né, com quiz para que esses colegas possam, de repente, despertar esse interesse por essas leituras para que possam participar desse quiz. Então, a tecnologia, nesse sentido, vem sim, né, a enriquecer, a acrescentar, no sentido também de que o aluno possa ter essa consciência. Acho que pegando o gancho aí no que você falou e pensando aí nos tantos estudantes que estão imersos nesse universo digital, que utilizam tantos e tantos recursos digitais, qual seria o papel do educador na facilitação do desenvolvimento de habilidades e competências durante o trabalho com projetos? Primeiro, a gente tem que ter essa noção clara de que é importante ensinar o aluno a aprender.
Porque hoje o estudante tem na palma da mão todo o conhecimento a que ele queira ter acesso. Mas justamente por essa amplitude, né, por essa amplidão que ele tem na palma das mãos, fica muito difícil para o próprio estudante, muitas vezes, assumir aquela responsabilidade de qual percurso a fazer. Então, compete ao professor ensinar a aprender. Então, é muito importante que o professor também busque, né, desenvolver essas habilidades tecnológicas para que possa orientar o aluno. Compete ao professor apontar esse caminho. A tarefa é árdua. A tarefa é árdua. A Cristiane trouxe uma contribuição sobre elementos-chave para um projeto bem-sucedido. Vamos ouvir? Eu acho que a gente precisa ter os objetivos claros, né? Clareza nesses objetivos, isso é fundamental. Os alunos eles devem compreender claramente onde a gente pretende chegar, o que se pretende alcançar, né? Porque a gente tem a aprendizagem baseada em projeto, a gente tem sempre uma culminância, a gente tem sempre um produto final. Então, isso é importante, ter clareza dos objetivos, de onde eu saio e onde eu quero chegar. A relevância desse projeto para aquele grupo, né, para aquela escola, para aquela realidade. A colaboração, ela também é muito importante, porque projetos bem-sucedidos, geralmente, eles envolvem um trabalho em grupo, um trabalho colaborativo, onde as pessoas se desenvolvem, né, as ideias, elas vão convergindo e o projeto ele tem a possibilidade de crescer. Falando em projetos bem-sucedidos, você é a pessoa dos projetos bem-sucedidos, não é isso? Você até trouxe alguns exemplos aqui pra gente. Qual que é o segredo desse sucesso? Bom, sim, eu acho que trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, de fato, é um desafio, mas o professor ele tem que ser muito organizado na condução dessa metodologia ativa com seus alunos, tem que ter um momento de escuta, os alunos eles têm que fazer parte da construção de um projeto. As ideias que são dadas pelos alunos, o direcionamento que o projeto irá seguir tem que ser sempre levado em consideração o olhar do aluno, a curiosidade que o aluno tem, porque quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos, a gente trabalha com o ensino com um olhar investigativo, com um olhar crítico, com um olhar acerca de como que esse aluno vai conseguir transformar a sociedade em que ele faz parte. E eu vejo que um projeto bem-sucedido, ele segue essa trilha. Ele escuta o aluno, então o professor na condução desse projeto, ele escuta o aluno, ele leva em consideração as vivências do aluno, suas experiências, suas ideias, suas sugestões. E eu penso que trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, tendo a escuta, de certo o professor vai ter um resultado e vai ter aí mais sucesso. Já estamos chegando ao fim do programa, então eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês, com exemplos de situações vividas em salas de aula que revelam assim, a importância da aprendizagem baseada em projetos e das metodologias ativas no desenvolvimento dos estudantes. O uso das metodologias ativas é algo fundamental para o professor na sua prática no século XXI. O professor tem que levar em consideração que o aluno ele é o grande centro do processo de aprendizagem. Esse aluno ele tem que ser provocado a pensar, investigar, refletir. E o professor ele tem que ter clareza de que ele é o mediador desse processo, que o aluno é o centro do processo e que ele tem que ser ali estimulado a todo tempo. O professor ele tem que ter clareza de que o uso das metodologias ativas é um caminho muito exitoso na sua prática. Exatamente. E sempre valorizando o aluno, trabalhando de forma a levar o aluno a ter autoconhecimento, de forma que ele tenha consciência de suas habilidades, de suas aptidões, de seus talentos, do quanto ele é capaz e do quanto ele pode vir a fazer a diferença, né, na sua comunidade, na sua família. São agentes transformadores. E é isso. Ótimo. Bom, o programa de hoje fica por aqui.
Agradeço imensamente a participação em nossos estúdios dos professores José Simões e Silvana de Paula e pela contribuição de Cristiane Domingues, chefe do Núcleo Tecnológico Educacional. E continuem seguindo os passos do nosso Percursos Pedagógicos. Até a próxima!